E eu posso ver a ansiedade com algumas dessas aqui, ó, no dia de hoje. Sonhando com que elas vão ganhar, reclamando, pai, vai ser aquilo. Aí olha para o tamanho do presente, parece que é. Tomara que ele não tenha comprado na Shopee, né? Porque aí o brinquedo pode vir mais ou menos. Hoje de manhã eu até citei no culto, uma dessas crianças que estava por acaso aqui, me veio com a seguinte pergunta: Pastor Felipe, já sabe, chamando assim, né? Como eu faço para o dia de hoje passar bem rápido para chegar logo a hora de abrir presente? Tão grande é a ansiedade. Conversando com amigos essa semana, também pude ouvir diversas histórias natalinas onde Deus revelou a sua graça e por isso as pessoas anseiam por mais oportunidades de viver o Natal. Onde Deus foi revelando e ministrando a sua graça na vida de pessoas específicas, na vida de famílias específicas, na vida de igrejas específicas. Coisa gostosa de se ouvir. Mas também pude sentir na pele a dor e sofrimento de tantos que se agarram apenas a memórias de natais passados, como se tudo de bom, quase que nem um Botafogo, como se tudo de bom estivesse nas glórias do passado. Seja porque perderam pessoas queridas, estava tempo sem falar do Botafogo, né? Desculpa, gente, ainda está muito recente, o nosso pastor ainda está sofrido. Seja porque perderam pessoas queridas, seja porque a própria esperança não parece mais fazer sentido. Então, como é que eu vou falar de Natal, de renovo, de esperança, se eu olho ao meu redor e não se aplica à minha vida? Dor e sofrimento que, em geral, nos filmes natalinos, se resolvem de uma única forma. Qual forma? Um romance inesperado. Ou, na pior das hipóteses, você é reinserido em alguma família, para você poder ter o amor. Afinal de contas, o amor cura tudo. Só que na prática mesmo, bem, na prática a coisa não acontece bem assim. A gente tem família, a gente tem amor, mas isso não impede que a gente sofra. Eu caminhava pelo meu condomínio, observando, né? Olhando assim, são muitos prédios, né? E alguns andares, e dá para ter uma noção assim do tipo de pessoa que mora lá dentro. Você passa e vê casas ornamentadas em excesso, com todo tipo de luz, sincronizado, como elas vão piscando, apontando para não sei o quê, e aparece Feliz Natal, alguns tocam música. Divididos apenas com uma parede, de casas que não têm absolutamente nada sinalizando o Natal. Algumas dessas casas nem mesmo terão trocas de presente, de tão difícil que foi esse ano. Alegria e dor, lado a lado. Surpresas e desesperanças. Comida em excesso, de rabanada de todos os tipos, cores, tamanhos, formatos e recheios. Do lado de fome, de quem não tem nada para celebrar o Natal. Um período tão especial e festivo, um período tão marcante, mas um período também tão doloroso para tanta gente. Esse é o nosso período de Natal. Natal que quanto mais vivemos, mais marcas carregamos. Como um celular que, apesar de você, assim que comprou, botou a película, botou numa capinha, garantiu que ele tivesse altamente protegido, mas pouco a pouco ele vai ficando amassadinho aqui, amassadinho ali, lascadinho, arranhões e amassados, ou, como você pode escolher chamar, que é o meu caso, personalizações frutos do tempo e do uso. Coisas que só o seu aparelho tem. Assim, a nossa experiência do Natal também vai sendo afetada por tudo que vai acontecendo conosco. Ainda há pouco, enquanto eu me arrumava para vir para cá, eu li a postagem de uma influencer aí famosinha, falando sobre a frustração que ela tem com a vida materna e os presentes de Natal. E ela escreveu assim: a primeira vez você dá, eles ficam surpresos, felizes e gratos. A segunda vez, você dá, e eles ficam felizes. Na terceira, eles já esperam. Na quarta, já acham que é sua obrigação dar os presentes para eles. E na quinta,
já acham pouco ou se mostram totalmente insatisfeitos com o que receberam. E aí, depois de falar mais um monte de coisa, lá no finalzinho da publicação dela, ela acrescenta assim: essa foi a lição que esse ano deixou para mim. Ou seja, assim como ela, assim como eu, assim como você, as marcas que a vida vai deixando na gente influenciam a forma como a gente vive cada uma das datas. A nossa experiência de vida vai, sim, recodificando o nosso sentido de Natal. E isso vai impactando a forma como nós nos dedicamos ou não a essa festividade. Sim, eu acho que não é surpresa para ninguém que já é daqui da casa, que eu gosto muito do famoso Um Conto de Natal, lá do Charles Dickens, também conhecido como Os Fantasmas do Natal, que tem o famoso fantasma do Natal passado, que apresenta a relação das escolhas do personagem principal, escolhas passadas, né? Afinal de contas ele é do passado, por conta de sempre ele escolher coisas em detrimento a pessoas. E como isso promoveu consequências. Ele ficou muito rico, foi muito bem sucedido, mas as pessoas que caminhavam com ele sofreram demais. Ele também é visitado pelo fantasma do presente, do Natal presente, que apresenta como as decisões dele hoje continuam interferindo e magoando as pessoas ao redor. Porque é fácil a gente ir fazendo decisões e a gente justifica de toda forma, né? Eu fiz isso porque era o melhor que eu podia, eu fiz isso porque era o que eu tinha dinheiro para fazer, eu tinha... Só que muitas vezes a gente não para pensar em como isso vai afetar todo mundo ao nosso redor. E, por fim, o fantasma do Natal futuro, que mostra o destino de dor, sofrimento e solidão que está desenhado com as escolhas que ele tomou. E como que quando chegar a hora da morte dele, a morte, apesar dele ser um homem super bem-sucedido financeiramente, a morte dele é completamente irrelevante. Porque ele não tinha vínculo com ninguém. Tudo por causa da forma como ele escolheu viver a vida. Fantasmas e mais fantasmas que atormentam o Natal desse personagem. Fantasmas que têm tudo a ver com o nosso texto de hoje. E é por isso que hoje, dia de véspera de Natal, refletiremos sobre o tema. Preparado aí, ó, você que vai participar do núcleo? Não se esqueça. Os fantasmas do Natal. É isso mesmo, irmão. Você não ouviu errado. Para quem ainda não sabe, Charles Dickens, que é esse escritor, foi um escritor lá da era vitoriana, por volta dos anos 1800 e pouco, que vinha de uma família cristã, mas que tinha se tornado um fervoroso crítico da hipocrisia na vida das pessoas. Como alguém pode dizer que ama Jesus e não está nem aí com as pessoas ao seu redor? Como uma igreja pode ser tão rica e ter tantos bens e posses e não fazer a diferença na vida das pessoas? Como que todo mundo pode ser crente numa cidade e a cidade ser tão corrompida, tão cruel, tão... Como? E isso a gente vai encontrando nos escritos dele de várias formas. Existe, inclusive, todo um debate teológico se ele morreu como cristão ou não. Coisas, irmãos, que é importante a gente saber que a gente só vai ter resposta quando a gente chegar lá na glória com o Senhor. Porque, afinal de contas, que mania horrível que o povo tem de definir o destino eterno das pessoas, né? Não, fulano foi para o céu, fulano foi para o inferno. Enfim, independente de céu ou inferno, os valores cristãos desse homem fizeram parte, os valores que fizeram parte de toda a educação dele, aparecem nos seus escritos também, nas suas obras. Nesse conto em particular, ele vai nos apresentar a história de um homem chamado Ebenezer. Não é por acaso, recentemente falamos sobre isso aqui, o pastor pregou sobre esse texto aqui, né, sobre o memorial, de você fazer a pedra e tal. Um homem muito rico e financeiramente bem-sucedido, mas que vivia sozinho, sem famílias ou amigos. E a vida dele está fadada a uma trágica e solitária morte. Mas é então que a gente vê toda a magia do Natal acontecer na vida dele. E é através do encontro sobrenatural com esses fantasmas dos natais que ele tem que repensar como ele pretende seguir. Tais reflexões propiciam rever as suas escolhas
presentes, naquele momento, já que é no presente que ele tem a oportunidade de recomeçar. E como previamente anunciado, nosso texto de hoje segue exatamente essa proposta. Uma situação do passado tinha enchido diversos corações de esperança e expectativa, era agora. Tudo que a gente sempre sonhou, tudo que a gente sempre esperou, vai acontecer agora. Porém, apesar de no passado ter essa glória tão incrível, o passado mais recente, agora, de 3 dias atrás, acaba de surpreender essa galera com uma dura perda. Perda da qual eles acreditam que eles não vão conseguir se recuperar. Por isso, agora, no presente, tudo havia se perdido. Então, se tudo que a gente sonhou, tudo que a gente esperou, que estava tão perto da gente conseguir, foi por água abaixo, o que pensar do nosso futuro? Só pode ser mais catastrófico ainda. Com tudo que nós já vimos, ouvimos, falamos, com tudo aquilo que a gente viveu. Mas ele, que faria toda a diferença, morreu. Então agora é impossível um futuro melhor. Não vale mais a pena continuar. Nada nunca vai mudar. Mas então, como que visitados por um fantasma, são surpreendidos pela oportunidade de renovo. Por isso eu convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu vou fazer a leitura do versículo 13 até o versículo 35, e eu te convido a acompanhar essa leitura. Lucas 24, do 13 até o 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Somente até aqui. Assim como a história do conto de Natal lá, assim como aconteceu com Ebenezer, os discípulos no caminho de Emaús parecem ser protagonistas dessa narrativa. Parece que é tudo sobre eles. Eles estão mal, eles começam a viagem, eles que descrevem toda a situação. Eles estão caminhando tristemente, discutindo sobre os eventos recentes, especialmente a crucificação e morte do seu Senhor. A dor da perda recente tinha cegado eles para quaisquer promessas que esse mestre pudesse ter deixado. Qualquer palavra já não era mais suficiente. Eles olhavam e não viam mais sentido. E por isso, não parece haver qualquer outra opção para esses dois homens, a não ser retornar às suas vidas de antes. Mas agora, diferente de antes, sem alegria, sem esperança, sem expectativa de melhora. Então, um homem se junta a essa viagem deles. Apesar de todo o bate-papo, eles não parecem conhecer previamente aquele homem. Mas para nós que temos a oportunidade de ler o Evangelho, nós que somos leitores, logo no versículo 15, a narrativa já deixa claro quem é aquele homem. É o próprio Jesus, Jesus ressuscitado, e eles não reconhecem. Os discípulos, sem saberem a identidade de Jesus, começam a compartilhar, então, suas esperanças e desilusões para ele. Eles expressam a tristeza pela morte de Jesus e a confusão sobre os relatos da sua aparente ressurreição. Amargura, dor, decepção, frustração, são automaticamente, facilmente perceptíveis nessa narrativa. Então, durante a jornada, Jesus explica para esses homens as Escrituras, mostrando o porquê todas aquelas coisas precisavam acontecer, revelando como aqueles confusos e contraditórios eventos poderiam se encaixar nos planos divinos. Eles estavam decepcionados com o fim da história daquele grande mestre. E essa dor tinha os deixado incapazes de perceber que era ele mesmo que estava ali consolando os seus corações. A percepção da vida deles estava afetada pela decepção, pela perda. Por isso, podemos dizer que o papel dessa história dos discípulos no caminho de Emaús seria principalmente destacar a importância da fé, da escuta atenta à palavra de Deus e da disposição para, em toda e qualquer circunstância, sermos capazes de reconhecer quem é Jesus. Pois Ele mesmo, muitas vezes, segue se revelando nas nossas vidas de maneiras completamente inesperadas. As marcas eram evidentes. Como um homem aleatório no meio do caminho poderia ser Jesus? Jesus está morto. Não havia esperança. A gente já está voltando para a nossa vida de antes, então deixa isso para lá, não vamos mexer no passado não. Mas Jesus continuava com eles em suas rotinas diárias, disposto a caminhar com eles e relembrá-los daquilo que poderia de novo encher aqueles corações de esperança. Jesus aproveita a longa viagem para relembrar toda a história, toda a narrativa do povo de Deus, tanto que ele vai começar lá atrás por Moisés. É uma distância que dá tempo dele falar sobre tudo isso. E aquelas palavras, irmãos, eram palavras tão poderosas, aquela presença era tão confortadora, que eles queriam mais daquilo. Quando chega a hora de se dividirem, e aquele homem parece que vai embora, eles convidam Jesus, não, por favor, fica com a gente. E é então no partir do pão, que eles conseguem mais uma vez ressignificar toda a sua fé. Apesar de tudo que eles tinham passado, agora, ali, diante do extraordinário de Deus, tudo fazia sentido. Ao refletir sobre os discípulos no caminho de Emaús, vemos como suas vidas foram transformadas ao encontrar o Jesus ressuscitado. Da mesma forma, somos chamados a embarcar numa jornada espiritual em nosso próprio caminho para Emaús. Caminho ora tomado por alegrias e que parece que tudo vai bem, olha, glória a Deus, deu certo. Mas geralmente, caminhos muito marcados por dores e lutas.
Caminhos que muitas vezes se tornam tão árduos que chegamos a acreditar que a gente não vai ter força para dar mais nenhum passo. Caminhos que muitas vezes toda a nossa vontade é sentar no chão e chorar. Mas é então, irmãos, que Deus vem até nós. É fundamental percebermos que muitas e muitas vezes Ele mesmo, Jesus Cristo, caminha ao nosso lado mesmo quando nós não reconhecemos. Costumamos falar tanto do renovo natalino, pois foi no Natal que todo o plano da redenção da humanidade se tornou então visível para nós. Antes eram promessas e a gente não tinha essa perspectiva palpável. Mas apesar desse discurso de renovação, assim como acontece com aqueles discípulos, fomos marcados por outras experiências ruins, por outras decepções. Não só a decepção de Natal, experiências tão ruins que até mesmo a nossa fé parece ter escoado pelo ralo. Não faz sentido. Olha, já deu para mim. Deus pode até existir, mas se Ele existe, Ele não se importa comigo. Experiências que nos fazem de verdade desistir de uma caminhada com Ele. Experiências que roubam nossa alegria de viver. Experiências realmente muito ruins. E é nesse momento que Jesus nos oferece o versículo 25. Olha só que coisa. Jesus, ele é super amoroso, mas ele é super direto. Ele diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E é por isso que, mais uma vez, Deus vem até nós, e Ele tem esse poder, essa graça, esse manifesto extraordinário de vir de novo e de novo ao nosso encontro. Não era porque esse povo estava perdido, eles eram o povo de Deus, eles conheciam a história, mas o coração precisava de um reencontro com Jesus. E essa vinda dele ao nosso encontro não é por acaso. É para nos convidar a uma nova experiência renovadora com Ele. Pois o sofrimento, a dor, a perda, o luto não significam um abandono de Deus. Ouça bem, vou repetir: o sofrimento, a dor, a perda, o luto, qualquer outra situação, por mais desesperadora que ela possa ser, não significam um abandono de Deus. No envolvente conto de Natal, testemunhamos então a redenção do personagem Ebenezer, por meio de um contato que ele teve com o sobrenatural. Nessa história, o sobrenatural é chamado de os fantasmas do passado, presente e futuro. E nesse encontro sobrenatural, o personagem principal tem sua vida completamente transformada, completamente ressignificada, reorientada para uma vida melhor. Essa narrativa ressoa com a promessa de renovo presente nos evangelhos, a partir de um encontro não sobrenatural com qualquer coisa, com qualquer poder, mas no encontro diante daquele que tem todo o poder em suas mãos, no encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E para isso, não importa, de verdade, não importa se você já é cristão, não importa de que igreja você foi, de que igreja você vai ser, o que precisamos é de um verdadeiro encontro com Jesus. Não importa nem mesmo, meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo essa pregação, essa mensagem, essa esperança que vem do encontro com Jesus pela primeira vez na sua vida. O que importa é que Jesus Cristo hoje veio ao seu encontro. Não mais em forma de um bebê, como há cerca de 2000 anos atrás, mas como seu Salvador pessoal. Ele te chama a caminhar na direção dele. E à medida que vamos nos aproximando dele, somos desafiados a deixar para trás os nossos fantasmas. Fantasmas pessoais. Porque falamos aqui, estamos tratando de fantasma, parece que é só algo místico, mas não é. Falo de fantasma como aquelas amarguras que ficam aqui, sendo repetidas todos os dias. Falo do nosso egoísmo, da forma como a gente quer se colocar em primeiro lugar, até da nossa própria indiferença em relação às pessoas. Vivemos numa cidade tão sofrida, só olhar ao nosso redor, gente. Precisamos abrir mão de tudo isso para abraçar a verdadeira esperança que Ele, o Senhor do Natal, nos oferece. Esperança que alterou completamente o plano daqueles discípulos.
Por isso, como a gente leu no versículo 33, tem a palavra aí, uma palavra sensacional, que é imediatamente. Eles voltaram para Jerusalém. Detalhe, eles tinham acabado de falar com Jesus, sem saber que era Jesus, que era para entrar, porque está tarde. Como é que você vai viajar de noite, cara? E quando eles se dão conta, eles não querem saber que horas é, que é perigoso, eles simplesmente têm que voltar. Eles estavam cansados, eles estavam abatidos, mas agora eles foram renovados, com a chama da esperança ardendo dentro dos corações. Então eles voltam desesperados para Jerusalém, prontos para falar para todas as pessoas que o Senhor, Jesus Cristo, vive. Ainda que o futuro agora fosse desconhecido, ainda que o futuro fosse até assustador, porque não era a gente caminhar com um poste na rua, não, tá? A gente está falando de um período que não tem nada, é hebreu completo. É tipo, eu sei que a cidade fica para lá, só vai, entendeu? Fecha os olhos e vai. E essa chama foi forte o suficiente para iluminar o caminho deles até lá, com o renovo da esperança. Agora eles criam que era possível novamente. Como vimos de manhã, quando a gente fala de coisas que Deus continua fazendo sobrenatural, não só uma virgem concebeu, como também a sua parente, que era aparentemente estéril, também concebeu, porque o Deus do impossível veio àquele lugar, veio até nós, como Ele continua fazendo tanto o possível quanto o impossível na minha vida, como Ele continua fazendo o possível e o impossível na sua vida. O Ebenezer, lá do conto de Natal, ao ser confrontado com os fantasmas do passado, ele tem a oportunidade de experimentar a redenção por meio da graça divina, a mesma graça que alcançou os discípulos através das histórias que Deus tinha revelado no passado. Olhando para Moisés e para tantos outros, ele pôde reconectar, eles puderam reconectar a sua fé em Jesus. Graça que é igualmente estendida a nós nessa noite, nos chamando a ressignificar o nosso passado e até mesmo o nosso presente, de maneira que sejamos completamente iluminados pela luz de Jesus Cristo. Como um quarto, irmãos, em completa trevas, completa escuridão, que se torna claro como se estivesse exposto ao sol de meio-dia. Jesus Cristo, hoje, ilumina cada canto da sua existência, removendo toda e qualquer desgraça do seu passado. O Natal é a época propícia para curarmos as feridas, deixarmos para trás as amarguras e abraçarmos o poder regenerador que a graça do nosso Senhor tem. Mas tal como aqueles discípulos, de nada adianta enquanto olharmos para tudo isso apenas como boas histórias. Caramba, que pregação! O menino mexeu lá, ó, fantasma, a Bíblia, foi legal pra caramba. Né? Vou me livrar dos meus fantasmas. Se você amanhã continuar fazendo as mesmas escolhas que te trouxeram até aqui, se você tratar essa mensagem e a palavra de Deus como apenas mais uma das historinhas, das muitas historinhas natalinas, que nesse Natal, de verdade, com responsabilidade, possamos acolher o renovo espiritual, deixando para trás nossos fantasmas pessoais e abraçando a luz e a redenção que o nascimento de Jesus nos oferece. Que a graça do Senhor nos conduza a um novo começo, transformando-nos em instrumentos da promoção do seu reino, por onde quer que a gente passe. Ambos, tanto os discípulos no caminho de Emaús, como o personagem daquela história, ressignificaram seus passados e presentes também, a partir de encontros sobrenaturais, como a gente falou. Mas, e o futuro? Que garantias, então, temos em relação ao futuro? O fantasma do futuro, lá da obra de Dickens, serviu como um catalisador para a transformação do personagem. Porque, mostrou um futuro péssimo e falou, ó, do jeito que está, é para lá que você vai. E ele foi então confrontado. E ele teve diante de si dois caminhos claramente expostos, um caminho do medo e um caminho da esperança, que ele pôde enfim escolher a partir dessa perspectiva da redenção, vendo que apesar de tudo a esperança poderia oferecer novamente uma vida para ele.
poderia ter novidades à frente, não mais aquela repetição de vida solitária e amargurada. Os discípulos, no caminho de Emaús, imediatamente mudaram seu rumo. Não que o rumo anterior fosse errado na perspectiva de estar voltando a ser um pecado, mas que significava sim um abandono da sua principal missão. E agora eles entendiam que um futuro com Cristo era melhor do que absolutamente qualquer outro futuro que pudesse estar diante deles. Muito legal da gente reconhecer essas coisas. Mas e quanto a nós? Porque é verdade, irmãos. Eu paro para pensar sobre mim e eu vejo o quanto eu tenho meus altos e baixos. Quanto tem época que eu estou tão agarrado que eu me sinto Pedro, sabe? Se tu passar na minha sombra aqui, vai ser curado. Nenhum amém? Caraca, tá bom. Mas tem época que assim, parece que deu tudo tão errado, que a sensação de abandono que a gente está falando aqui, parece que é a única coisa que se aplica. Períodos que estamos cheios de projetos e planos e outros em que não parece termos força para viver nem o dia que a gente está. Por isso eu preciso te perguntar com sinceridade, e eu quero que você responda com toda a sinceridade do seu coração, como você tem olhado para o seu futuro? O que você vê à frente? Porque em alguns dias nós retomaremos aí o nosso planejamento para o próximo ano, né? Afinal de contas, 2024 vem aí. Como será que temos nos comportado quanto ao futuro? E aí eu pensei em algumas possibilidades. A primeira que me veio à mente foi com pirraça. Não foi do meu jeito, então não vai ser de jeito nenhum. Então não quis fazer por bem, então também não vai ter por mal. Porque na minha vida sou eu que mando. Outra opção é com indiferença. Olhando para tudo como tanto faz. Quer ir pela direita? Tá, vamos. Tanto faz. Quer ir pela esquerda? Tanto faz. Vivendo cada dia como se a esperança fosse só uma ideia e não algo que se aplicasse à vida. Ou, de fato, confiante no renovo diário que vem do céu. Da mesma forma como os nossos personagens de hoje. Olhemos para o futuro com esperança, confiantes na promessa de renovo que só Jesus pode nos dar. Nesse Natal, irmãos, somos chamados a entregar nossos medos e anseios nas mãos do nosso Senhor, confiando que Ele moldará com as próprias mãos o nosso futuro, segundo o seu plano, que é bom, que é agradável, que é perfeito, muito melhor do que eu posso imaginar para mim, muito melhor do que você pode desejar para você. E aqui eu preciso te lembrar, eu não sei se você vai casar em 2024, não sei nem se você vai se casar, não sei se você vai passar naquela prova, não sei nem se você vai se dar bem no ano que vem, ou para ser bem sincero, eu não sei nem se você chega até o ano que vem, não sei se 2024 é para você, e não estou te desejando mal não, só que eu preciso deixar claro que a gente não é eterno, a gente não vai viver como se tudo isso aqui fosse durar para sempre. Mas uma coisa eu sei quanto ao meu futuro, e eu espero que seja verdade em relação ao seu. Uma coisa que é repetida num hino muito antigo, que diz assim: mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Eu não sei quando vai ser esse dia final para mim. Eu não sei quando vai ser esse dia final para você. Mas eu sei que com Cristo, o que é meu está guardado. E o que é seu está com Ele? Nós estamos a poucas horas do Natal. E por todo o mundo teremos diferentes experiências natalinas. Experiências boas e ruins. Muitas dessas experiências estarão cercadas por todo tipo de fantasmas. Pessoas que não falam com familiares por causa do passado. Pessoas que não se relacionam com as outras por causa do passado. Pessoas que odeiam umas às outras por causa do passado. Natais presentes assombrados por fantasma dos natais passados fracassados. Natais presentes desiludidos pelos fantasmas do momento atual, que é um momento de luta e sofrimento.
natais presentes, ameaçados pelos fantasmas dos medos, das inseguranças, dos receios do que vem pela frente. Saiba que, independente de como foi a sua experiência de Natal até aqui, ou mesmo a sua experiência de vida até aqui, o Cristo que foi ao encontro daqueles homens veio hoje ao seu encontro pessoal. E Ele tem o mesmo poder e graça para estender a você. Hoje Ele se dispõe a curar todas as feridas que você carrega. Tudo que houve no seu passado está nas poderosas mãos desse grandioso Deus. Ao caminhar ao seu lado, Ele se dispõe sempre, todos os dias, mesmo quando você se sentir abandonado, Ele está lá. Ele se dispõe a estar lá caminhando ao seu lado, nos dias bons e ruins, nos dias presentes. Mas não para ainda aqui, porque Ele continua disposto a replanejar conosco, cada vez que for necessário, cada um dos nossos planos futuros, por amor. Porque hoje Ele traz até você a verdadeira experiência do Natal. Hoje Ele te chama, de verdade, igual a gente canta aí, né? Eu achei até que fosse vir hoje. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Que Natal você espera viver em 2023? Faltam pouquíssimas horas para o nosso Natal, cerca aí, de 3h30 para o nosso Natal. Que Natal você vai ter hoje? Troque seus presentes. E assim, não é pecado trocar presente não. Se der presente para o pastor, ganha bônus no céu. Mentira, não ganha não. Mas é bom dar presente para o pastor gosta, né? Fica feliz. Então, dê presente, receba presente com alegria. Mas se não tiver presente no seu Natal, não deixa isso te incomodar, não deixa isso entrar no seu coração. Igualmente, meu irmão, minha irmã, se alimente muito bem. Mas se também não for lá grande coisa a comida que tem, não se perca nas reclamações. Aproveita, vive aquilo ali, se diverte. Se alegre, pois o Natal chegou até você. Pois hoje o Senhor faz nova todas as coisas na minha vida. Hoje o Senhor faz novas todas as coisas na sua vida. Hoje, aqui e agora, Jesus Cristo veio ao seu encontro para renovar você, para renovar a sua experiência de Natal. Hoje Ele veio até você para te apresentar como viver o verdadeiro renovo que vem do céu. Um Natal de novidade, um Natal de vida, um Natal de esperança, um Natal sem qualquer medo de qualquer fantasma passado. Porque nele é a certeza de uma eternidade de renovo, uma eternidade de luz, uma eternidade de cura, uma eternidade de liberdade, uma eternidade caminhando com o Senhor soberano sobre todas as coisas. Dificuldades vêm e vão, mas Ele sempre estará contigo. E é nessa certeza que nós celebramos o Natal. Não importa que o governo vai botar chip nas pessoas, entendeu? Não fica com medo disso. Não importa que a crise financeira vai dominar o país, não fica com medo disso. O que é seu, continua sendo seu em Jesus Cristo. Essa é a nossa certeza. E é nele que eu te convido a fechar os olhos, crendo que o Natal vai acontecer na nossa vida. Senhor, obrigado pelo renovo que vem do céu. Obrigado, Senhor, porque mesmo nos momentos difíceis da nossa caminhada, o Senhor continua vindo ao nosso encontro. Obrigado, Senhor, porque apesar das nossas palavras serem de desesperança, desilusão, de sofrimento, o Senhor sempre traz renovo do céu sobre nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor continua usando homens e mulheres para ao nosso lado servir de amparo teu. Obrigado, Senhor, porque nesse lugar o Senhor tem nos permitido não só sermos abraçados por braços e abraços seus, Senhor, como nós conseguimos também, crendo na tua ação nas nossas vidas, abraçarmos e amarmos as pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos essa oportunidade tão gloriosa de viver o Natal, para abandonarmos tantos dos fantasmas que têm amaldiçoado a nossa vida. São tantas marcas, tantos sofrimentos, tantas histórias, Senhor, que têm conduzido a nossa forma de viver e de pensar. Nós, no teu nome, clamamos que sejam todas elas lançadas por terra.
que agora, Senhor, na Tua casa, possamos desfrutar do renovo do céu e viver o Natal glorioso na nossa história. Ajuda-nos, Senhor, a viver certos de que com o Senhor, cada passo vale a pena, porque com o Senhor é a certeza de uma vida eterna, não só por um período, mas para sempre. É no Teu nome que oramos, em nome de Jesus. Amém. Graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos. De quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, Tua presença me transforma. Eu sei que és meu Pai e amigo és, e eu vivo fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Jesus, és fiel, Senhor. Fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tu és bom, Senhor, com todo
todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez, és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Cante pra Ele nessa noite. Em todo tempo Tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos dizer, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 15. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou seus pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Enquanto iam, eles foram purificados. Enquanto nós caminhamos ao longo do ano, o Senhor nos abençoou. Enquanto nós caminhamos ao longo desse mês, o Senhor nos abençoou. Enquanto nós temos caminhado na vida, o Senhor tem nos abençoado, tem nos curado, tem feito milagres, tem respondido orações, tem nos sustentado. Enquanto temos caminhado, o Senhor tem cuidado de nós. Mas esse texto nos fala daqueles que reconhecem isso e voltam para agradecer. O texto nos mostra que Jesus nota tanto a gratidão quanto a ingratidão. As duas atitudes foram observadas aqui nesse texto. A ingratidão dos 9, da maioria, que foi abençoada, que foi purificada, que foi curada, mas que não voltou. A gratidão do 1, que voltou e demonstrou em atitudes. Talvez aqueles 9 no seu coração: poxa, que bom que Jesus nos abençoou, que bom que Jesus cuidou da gente. Mas 1 voltou e concretamente expressou a sua gratidão ao Senhor. Então, esse momento de dízimos e ofertas, momento de dedicação ao Senhor, momento de gratidão ao Senhor, é momento da gente voltar e concretamente dizer para o Senhor: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado porque o Senhor tem sido fiel. Muito obrigado porque o Senhor tem feito mais, infinitamente mais, do que eu tenho pedido e pensado. Porque o Senhor tem feito coisas na minha vida que eu sequer imaginei que seriam verdade e realidade. Vamos ficar de pé, nós vamos louvar o Senhor, vamos dedicar a Ele os nossos recursos nesse momento. Tempo da gente estar agradecendo também a vida daqueles que completam mais um ano de vida esse mês de dezembro. Vamos celebrar e logo depois vamos estar orando ao Senhor. Dedique ao Senhor os seus recursos, dedique ao Senhor a sua vida, agradeça ao Senhor. O meu Deus sabe tudo,
além, ainda que a figueira não floresça. Eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, pois é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei da onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, glória do nosso Deus, pois Ele é justo, Ele é fiel. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, pois é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Amém. Você pode assentar. Hora da gente agradecer ao Senhor pela vida daqueles que completaram mais um ano de vida no mês de dezembro, né? Você que fez aniversário em dezembro, ou de vida ou de casamento, por favor, fique de pé. Olha aí. Olha aqui. Tem uma pessoa que não ficou de pé, mas a filha mandou eu falar para ela ficar de pé, né? Que é a dona Priscila. A filha dela disse: pastor, olha só, a minha mãe faz aniversário em dezembro, mas ela tem vergonha de ficar em pé, né? Então o senhor precisa chamar ela para ficar em pé, entendeu? Então, Priscila, tá vendo? Não escapou. Vamos estar, irmãos, orando ao Senhor por essas vidas que completam mais um ano de vida, pessoas que receberam bênçãos nesse mês de dezembro, né? Você que recebeu também uma bênção especial na sua vida, na sua família, né? Se você também desejar se colocar de pé nesse momento, é tempo da gente estar agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor ministrou em nossas vidas. Pedi ao Rodrigo para orar ao Senhor, agradecendo. Deus maravilhoso, Deus bondoso, Pai. Como cantamos ao Senhor nessa noite, Pai, o Senhor é bom, Pai, e a sua bondade dura para sempre, Deus. Pai, obrigado, Deus, pelo teu amor, Deus. Obrigado, Deus, pelo teu amor incondicional, Pai, sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Não merecemos nada, Senhor, não merecemos, Deus, porque somos cheios de pecados, cheios de falhas. Mas o Seu amor vem, nos abraça, nos enche, nos transforma, Deus. Nos faz dar um passo além, Deus. Além das nossas fraquezas, Pai. Nos faz olhar para o céu, Pai, e contemplar a glória do Senhor. Ó, Pai, isso nos faz ir adiante, Pai. Muito obrigado, Deus, por esse dezembro tão especial, Deus. Pessoas tão especiais fazendo aniversário, celebrando mais um ano de vida, Senhor Deus, que o Senhor possa renová-los, que o Senhor possa enchê-los, Pai, de alegria, transbordá-los da alegria do Senhor, Pai. Ó Pai, que eles sejam, Deus, fortalecidos, Pai, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor, Pai. Ó Pai, cheios da misericórdia do Senhor, Deus. Muito obrigado, Deus, pelos dízimos, pelas ofertas.
por tudo que nós celebramos hoje aqui, Pai. É para o Senhor, Deus, tudo é para Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Musiquinha para os nossos aniversariantes. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Bem, pode sentar. Você que está acompanhando online, se você tiver feito aniversário, esse parabéns também foi para você. Deus te abençoe poderosamente. Bem, queridos, temos nessa noite visitantes de primeira vez aqui na igreja. Primeira vez. Alguém, primeira vez aqui cultuando conosco. Temos uma querida, uma salva de palmas para a nossa querida. Olha aí. Muito bem. Muito obrigado pela presença. Vamos cumprimentar a nossa querida ali. Né? Deus abençoe. Leve o abraço, o carinho da Igreja das Águas. E você que está acompanhando online, se foi a sua primeira vez, o nosso carinho para com a sua vida também. Deus abençoe poderosamente você. Estamos sempre aí à sua disposição para conversar, para orarmos juntos. Nossas comunicações, irmãos, temos aí as nossas leituras bíblicas da semana, sempre um texto para você estar lendo um dia, sempre um para cada dia da semana, com base nas pregações do domingo. De segunda a sexta nós temos as devocionais, que funcionam aí o ano inteiro, né? Devocional não termina, não tem recesso, tem feriado, devocional para a sua edificação. Né? Os nossos núcleos presenciais estão, esses sim, de recesso, mas toda quinta-feira nós temos o núcleo online, sempre agora às 17 horas. Então, quinta-feira, 17 horas, núcleo online funcionando. Próximo domingão, nós temos culto normal pela manhã, às 10 horas, dia 31, e à noite teremos o nosso culto de Ano Novo. Então, a partir das 22 horas. Então, domingo que vem, né, de manhã, 10 horas da manhã, normal. De noite, então, ao invés das 19h30, nós nos encontraremos aqui a partir das 22 horas. Então, das 22 à meia-noite, teremos culto. Né? Teremos aí momentos especiais de palavra, de testemunhos, né? De oração, de intercessão por nossas famílias, né? Pela igreja, pela nossa vida espiritual, pelos projetos que temos para 2024. Né? Então, um tempo assim, muito precioso de buscarmos a bênção do Senhor para o nosso ano novo, no próximo domingo, na presença do Senhor, como igreja. Para você, para a sua família, para quem você quiser trazer, para os nossos visitantes. Então, você só precisa confirmar a sua presença. Só confirmar com o nosso time, olha, vou estar aqui no ano novo, vou trazer minha família, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas, quem você quiser. Aí a gente pede para você confirmar e você ali vai dizer o que você vai trazer de doação. Né? Tem algumas pessoas que não têm ali lá uma habilidade culinária, né? Então preferem doar ali o valor, né? Para poder a equipe estar transformando isso em alimento. Então, você pode ver com as meninas também, que elas desenrolam isso lá para você. Tá? Então, você confirma quem vem, com quem que vem, né? E o que você vai poder contribuir para a nossa mesa ali do jantar, que vai ser logo após o culto. Culto de 10 à meia-noite, acabou o culto, a gente sobe lá para o espaço de fé, para o nosso jantar de confraternização. Né? Não é obrigado a participar do jantar, naturalmente. Você pode, quero ficar só no culto, sem problema. Né? Quero estar no culto, quero participar do jantar, aí você confirma conosco. Na primeira semana de janeiro, irmãos, nós vamos ter aí a nossa jornada, o mês de janeiro, é o mês que nós dedicaremos ao tempo de oração. Né? Então, todas as terças-feiras de janeiro, nós teremos encontros de oração aqui no Espaço de Fé, toda terça-feira, 19h30. Né? Ao longo do ano, nós fizemos alguns encontros de oração, e agora, mês de janeiro, não temos o núcleo, temos então toda terça, 19h30, encontro de oração no Espaço de Fé. E às quartas-feiras teremos o núcleo de verão,
que é um tempo ali onde teremos transmissão no YouTube, às quartas-feiras, 20 horas, né? Um grupo de irmãos estará ali conversando sobre as pregações, então fique ligado também neste propósito. Vamos ficar de pé nesse momento? Agora você diz para a pessoa que está perto de você, Feliz Natal! Disse, gente? Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu vou chamar o Felipe para estar invocando a bênção. A gente, nessa oração, também intercede por aqueles que estão enlutados, a família do nosso irmão Vladimir, né? Vladimir perdeu seu irmão nesta tarde, então carece das nossas orações, para que o Senhor traga aí o consolo, o conforto para essa família. Então vamos orar pela família do Vladimir, por outros irmãos nossos, né, que se lembrar aí, que está enfermo, que está doente, que está no hospital, gente que talvez nesse momento de festa, né, tá triste, tá de luto, tá na expectativa aí de uma cirurgia, de uma intervenção. Nos está colocando diante do Senhor, esses que ao nosso redor atravessam momentos de sofrimento. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor veio até nós. Muito obrigado porque o Senhor veio ao nosso encontro. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandonou. E agora nós pedimos, ó Pai, que o Senhor vá ao encontro desses, ó Pai, que estão enlutados, desses que estão tristes, desses, ó Pai, que estão, ó Pai, nos hospitais, desses, ó Pai, que estão, Senhor, angustiados, sofrendo. Que o Senhor, ó Pai, visite com graça, com paz. Aqueles, ó Pai, que oram ao Senhor, aqueles que clamam pelo Teu nome, Senhor, ao redor desse mundo. Que o Senhor, ó Pai, receba essas orações, ó Pai. E que, ó Pai, mais uma vez possamos experimentar do Deus que vem até nós, do Deus, ó Pai, que ouve orações, do Deus que cumpre promessas, do Deus que faz milagres. Ó Pai, que a Tua presença seja real em nossa vida, Senhor, nessa noite e em todos os dias. Nos lares, ó Pai, onde haverá muitas coisas, festas, comidas, presentes, que a Tua presença, Senhor, seja percebida, seja valorizada. Nos lares, ó Pai, que talvez não haverá nada, que a Tua presença, Senhor, seja percebida, que o Teu cuidado seja, Senhor, motivo, Senhor, de alegria, Senhor. Que a alegria do Senhor seja a nossa força e a nossa esperança, a despeito do que tiver ao nosso redor. E sobretudo, ó Pai, que o Senhor seja presente dentro dos nossos corações. Que a despeito de confraternizações, festas, o Senhor reine no nosso coração. Que o Senhor reine em nossas vidas. Que o Senhor reine nesta igreja, no Teu povo, em nossas casas, em nome de Jesus, aquele que é o nosso Salvador, que nasceu no primeiro Natal, que está vivo, morreu, ressuscitou, reina para todo sempre. Em nome dele nós oramos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o vivo Natal, que o amor de Deus o Pai e que as doces e eternas consolações do Santo Espírito seja sobre essa igreja e sobre toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra. Amém.
seu